Vivificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como a areia do mar, da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha prometido. Viram-nas de longe, saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos. Figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Graças a Deus. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes que nós podemos pensar nesses dias. Ainda essa semana eu estava no consultório com uma médica. Eu fui para consultar, mas eu fiquei ali um tempo, falando com aquela médica de Jesus. Eu sei que eu falei muito mais do que se costuma falar no consultório médico de Jesus. E em um dado momento, Fernando, que bom que você está aqui. Acordou cedo ou ainda não dormiu? Não dormiu ainda, trabalhou a noite toda. E em um dado momento eu falei para ela assim, melhor eu parar de falar, né? Tô falando demais. Ela falou, não, a médica disse, não, pode continuar falando. Ou seja, eu fui para consultar, mas a médica também estava precisando ser consultada. Eu tive a oportunidade de conversar com ela, inclusive aí dentro desse aspecto da fé, que eu disse, no meio que você vive, no mundo que você vive, a fé não é bem-vinda, que ali o lugar é da ciência. Ela falou, nesse mundo tudo o que é a ciência é que é valorizado. Esse é um dos grandes dilemas da humanidade, que a humanidade, de uma maneira geral, quer tudo aquilo que é explicável. E o que é explicável
ele não está no campo da fé. O que é explicável, ele está no campo da ciência. Por isso é uma ciência. Por isso é um estudo. A fé, ela exige um pouco mais para ser bonzinho, Sérgio. A fé, ela precisa de um pouco mais do que explicação. A fé, ela é algo que você tenta explicar e não consegue explicar. E por esse motivo muita gente fica maluca, porque a pessoa quer entender. Ela quer saber como isso se deu, como isso pode acontecer. Humanamente não tem explicação. E não tem, de fato. E por não ter explicação, muitas pessoas ficam travadas em relação a esse assunto. Eu até pontuei a ela dizendo assim: a fé é o que nos faz vencer o mundo. Não é a ciência. A Bíblia não diz que é a ciência. Pelo contrário, a Bíblia diz: nos últimos dias a ciência, ela se multiplicaria. E nós temos visto isso de uma maneira absurda, muito chamativo a forma como a ciência tem se multiplicado. E dentro dos 2, 3, 4, 5 anos, nós teremos muita novidade que vai deixar até quem não tem cabelo como eu, de cabelo em pé. Pode se preparar. Pode se preparar, porque a ciência, ela não para. Ela não para. Mas mesmo com toda a ciência sendo desenvolvida, a fé continua sendo fundamental. Paulo, quando ele falou na carta dele aos Coríntios, capítulo 13, descrevendo sobre o dom do amor, o dom do amar, a forma como o amor deve ser vivida, não apenas falada. No final, ele fala: segue essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. No final, segue a fé, a esperança e o amor. Por esse motivo, eu pedi para Deus palavra para conversar com você de manhã, durante o domingo. Na verdade, que nós ainda temos mais 2 cultos. E Deus me fez pensar no Abraão, o pai da fé. Aquele pai que passa para o filho, que passa para o neto, ensinamentos. Aquele pai que deixa um legado. Eu sei que aqui nós estamos diante de muitos pais que têm deixado a sua história, deixado o seu legado para o filho, para a filha. Eu enfatizei com o Carlos agora há pouco a respeito. Eu fiz uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Tá aí, vamos consagrar o futuro tecladista da nossa igreja. Que ali no meio do caminho o Carlos vai inserir a música na vida do Theo. Esse vai ser tecladista, baterista, guitarrista, trompetista, saxofonista. Isso aí é o que menos importa. O importante é ele entender a importância de passar para frente o espírito, a unção, o ensinamento. E isso eu sei que cada um de nós fazemos. Cada um de nós fazemos. Até ontem ou anteontem, eu não sei, o Luiz perguntou alguma coisa para a Sabrina. E aí a Sabrina respondeu outra coisa que ele perguntou. Ela meio que desconversou. Ele falou para ela: não foi isso que eu perguntei. Aí ela tentou falar de novo, de um outro jeito. Ele falou: ainda não está respondendo a minha pergunta. E ontem ela contou para mim. Falei: eu faço isso com ele.
Eu pergunto coisa para ele e muitas vezes ele quer fugir da resposta. E eu falo para ele: não foi isso que eu perguntei para você. E eu fiquei feliz de saber que ele está aprendendo. Ele vai aprendendo. As crianças, elas aprendem. Nós ensinamos. De todas as formas nós ensinamos. Seja para o bem ou seja para o mal. Por isso deve ser necessário o nosso cuidado de não deixarmos pender para o mal. Porque se nós pendermos para o mal, as nossas crianças, elas vão acabar olhando e observando e pender para o mal também. É por isso a importância de nós tomarmos os devidos cuidados. E é por isso que quando nós olhamos para a história de Abraão, e eu li com você de 8 até 19 de Hebreus 11, uma lista de situações que o Abraão ele desenvolveu e ficou registrado como um grande exemplo de pai. Os pais, eles deixam listado grandes exemplos que o filho, a filha devem seguir. O pai, no dia a dia, nas coisas mais simples, o pai ensina. O pai verdadeiramente ele ensina. Em uma feita, Jesus disse assim: o meu pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Se Jesus não tivesse visto o pai trabalhando, possivelmente ele não teria dito: eu estou trabalhando porque eu vejo meu pai trabalhar. E ainda na mesma conversa, Jesus diz assim, o Pai me mostra tudo, porque Ele me ama. O pai que ama o filho não tem nada para esconder do filho. E se há alguma coisa a ser escondida do filho, não é com o filho que há necessidade do trato, é com o pai. É o pai que em algum momento, de alguma forma, precisa rever alguma questão. Se eu acessar qualquer coisa no meu celular que o Luiz Felipe não possa ver, o problema não está no Luiz Felipe, o problema está no que eu estou acessando. Se eu falar qualquer coisa que o Luiz Felipe não deva repetir, não deva falar, o problema não está no Luiz Felipe, o problema está no que eu estou falando. Se eu fizer qualquer coisa que o Luiz Felipe não puder fazer, e eu sei que você está entendendo a conversa, o problema não está no Luiz Felipe, o problema está em mim. O que é que eu preciso rever na minha vida? O que é que deve ser corrigido na minha vida? O que é que deve ser moldado? O que é que deve ser moldado? Ainda nós cantamos uma canção hoje aqui que diz: cria em mim um coração puro. O salmista, ele faz essa oração, e ele faz essa oração logo após ele ter dado uma escorregada daquelas. Quando ele acaba traindo a confiança do soldado dele. Ele acaba traindo o reino do qual estava aos cuidados dele. Ele não apenas trai, Davi não apenas trai com Batseba, ele ainda manda matar o soldado Urias, e depois o arrependimento ele vem de uma maneira gritante no coração do Davi. Essa é uma das questões, é um dos motivos pelos quais Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não errava, ele errava, mas é porque ele se arrependia. É porque ele tinha o costume de entender que ele estava errando e reconhecia seus erros e procurava corrigir os erros. Procurava fazer a correção dos erros. Então, para um pai, o assunto, é lógico que nós estamos conversando e pensando de uma maneira mais direcionada aos pais. Mas não é só pai, é para todos nós. É o pai, é a mãe, é o filho, é a filha. Todos nós devemos de olhar, pensar, entender que todos nós ensinamos. Ensinamos, e Deus nos dá habilidades para ensinarmos. E nós temos que tomar o cuidado com essas habilidades que Ele nos dá. O Abraão, ele ensinava.
O Abraão, ele fica registrado na história como o pai de muitos, o pai de multidões. De Abraão vieram islamismo, judaísmo e cristianismo, as 3 maiores fés professadas nesse planeta. Vieram de Abraão. Não vamos aqui ficar agora discutindo a linhagem de cada uma dessas fés. Não. Mas vamos entender assim, de Abraão muita coisa boa saiu, e graças a Deus por isso. E nos alcançou quando nós consagramos aqui a Deus, entregamos para Deus o Theo. O que nós fizemos? Nós fizemos busca lá atrás, nas bênçãos que eram impetradas sobre o povo, mas bênçãos que foram impetradas sobre o povo, que veio antes, muito antes de Moisés. Muito antes, começou lá em Abraão. Quando Deus fala com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus conversa com Abraão e diz assim: Abraão, você vai precisar fazer algumas coisas diferentes daquelas que você tem feito. E vai ser necessário um pouco mais de coragem do que a coragem que você já tem. E além da coragem, você vai precisar, Abraão, de confiar que eu estou com você. Então Abraão, ele segue uma jornada ensinando uma geração. E essa geração, de geração em geração, tem passado adiante a mensagem. Eu vou pontuar com você 4 pontos. Já conversei com você uma boa parte da conversa, que gira em torno de passar o exemplo, gira em torno de você dar continuidade. Mas eu quero pontuar, penso que fica didaticamente melhor para nós aplicarmos. Primeiro de tudo, para todos nós, não é só para os pais, Abraão era uma pessoa que não tinha pressa. Não tinha pressa. Deus faz a promessa e Abraão tem que esperar 40 anos até o Isaac nascer. Então, primeiro de tudo, não tenhamos pressa. Às vezes a pessoa, ela tem pressa. E por causa da pressa, ela acaba atropelando os processos. O processo, quem sabe fazer bolo aí? Deixa eu ver. Aí, muito bem. Fernando faz bolo? Minduim faz bolo? Minduim faz. Meu Deus. Quem faz bolo sabe bem que se não respeitar o processo, o bolo baixa, murcha, entorta. Tem o processo da preparação, tem o processo do tempo de bater, se é no liquidificador, se é na batedeira, se é naquele outro. Eu lembro da minha mãe sempre fazendo os bolos dela. Minha mãe nunca usou liquidificador e nem batedeira. Para bolo, não, ela não gostava, ela preferia fazer aqui. Ela dava 3 batidas e já tacava no forno. Pum! E lá vamos nós. Era assim. Não sei se na sua casa foi assim também. O fato é, quem quer comer um bolo gostoso tem que saber esperar o tempo certo. Se não esperar o tempo certo e desligar o fogo, tirar o bolo antes da hora. Esses dias a Márcia, eu vou contar para vocês, porque a Márcia não está aqui, eu sei que vocês não vão contar para ela. Esses dias ela estava pedindo ajuda da Silvinha pelo WhatsApp para fazer bolo, que o bolo dela não estava dando certo. E a Silvinha, com toda boa vontade, falando: eu vou ensinar você a fazer o bolo de 1 copo. É assim que fala, Silvinha? 5 copos? Quer dizer, ela já aprendeu errado, então. Ontem ela estava falando do bolo, ela estava falando bolo de 1 copo. É 1 copo de água, 1 copo de fubá, 1 copo de óleo, mais 1 copo do quê? 1 copo de trigo, 1 copo do quê? De açúcar. E aí eu falei, mais 1 copo de água para não afogar também. Aí a Márcia estava contando que ela fez o bolo. Eu não sei, faço o bolo, mas meu bolo não está dando certo, não está.
Eu só fiquei escutando. Falei, mas essa Márcia, ela é muito cara de pau. Aí eu falei, você contou que o fermento seu está vencido já faz 3 meses? Falei, isso aí não precisa nem falar. Dá certo, mesma coisa. Você acha que dá certo, irmão? O fermento está vencido 3 meses. E ela quer que o bolo fique bom. Não vai ficar. Depois eu falei para Silvinha. Falei, Silvinha, não conte nada, mas fale para ela que tem que usar fermento novo, viu? Aí ela está usando um fermento novo e está fazendo lá o fermento. Quer dizer, primeiro ponto, não tenha pressa. Não tenha pressa. Eu estou brincando, mas estou falando a verdade. Que a Márcia, ela estava mesmo pedindo ajuda para fazer o bolo e estava fazendo com fermento vencido. Mas tem muito pai querendo que o filho aprenda, que a filha aprenda. Tem coisa que não aprende. Você sabe que tem coisa que não aprende da noite para o dia. Tem coisa que exige um tempo. Alguns aprendem mais rápido. Outros demoram um pouco mais. Você sabe como funciona. Aparelho celular tem pai que até hoje, tem mãe que até hoje não sabe mexer no aparelho celular. De vez em quando, de madrugada, eu acordo assustado com o telefone tocando. Eu deixo alto, sempre acordava assustado. Eu pulava da cama que tocava, eu pensava, aconteceu alguma coisa com meu pai. Sempre. Eu não desligo o telefone, eu não abaixo o telefone, meu telefone fica ligado. E de vez em quando toca. Alguém que foi pro devocional. Eu mando na madrugada, geralmente, hoje eu não mandei ainda, mas geralmente eu mando devocional na madrugada, aí a pessoa vai linkar lá o devocional, toca no telefone sem querer e toca para mim. Depois desliga rapidinho. Desculpa, pastor, apertei o botão errado. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu também de vez em quando erro. Não tem problema nenhum. Mas o fato é, a pressa, ela não é algo saudável. As crianças hoje em dia, elas mexem no telefone, põem, dispõem, configura, desconfigura rapidinho. Outro dia eu vi uma criança desse tamanho assim, ó, devia ter 3 anos a criança, mexendo no celular e a mãe ali do lado com a criança. Aí você vai num pai, numa mãe, ainda não sabe as coisas básicas do celular. É normal, isso aí é normal, e nós temos que saber entender os tempos. Para alguns, lá, já está pegando o pé do Cleiton aí, né, Cleiton? Isso é normal, para alguns é mais fácil, para outros é um pouco mais difícil. Então a gente tem que saber entender o tempo. Não tenha pressa. Tem gente que entendeu mais rápido do que você. Tem gente que você vai entender mais rápido. Né? Tem coisas que você vai entender mais rápido que as pessoas. Não tenha pressa. Guarda isso no seu coração. Você está ensinando alguém. O Abraão, ele soube esperar o tempo da promessa. Segundo, o Senhor recompensa a nossa obediência. O Senhor recompensa a nossa obediência. Se você quiser depois conferir, vou dar uma base bíblica para você. Gênesis 22, 12. Quando o Abraão leva o filho para sacrificar. Ele não sacrifica o filho. Deus fala, não faça isso. Não faça. Agora eu sei que você teme a Deus. Então, a obediência, ela sempre vai trazer bênção sobre a nossa vida. Por mais que tenha gente que tenha sempre algo para dizer em relação à obediência. Uma condicional. Para eu obedecer tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido, tem que ser frito. A obediência de Abraão foi uma obediência incondicional. Vai, ele foi. Espere, ele esperou. Pega o filho e vai sacrificar o filho. Pegou o filho e foi sacrificar o filho. Obediência é assim. Sabendo que da onde está vindo a orientação para a nossa vida, está vindo uma orientação saudável, está vindo uma orientação que vai nos ajudar, que vai contribuir para o nosso bem. Então,
Abraão, ele tinha essa confiança em Deus. E nós estamos aqui pensando na palavra de Deus, e nós estamos pensando inclusive a respeito do exemplo que nós vamos passando. A obediência, o Senhor recompensa a obediência. A obediência, ela traz recompensa. Quando nós somos obedientes, nós estamos dizendo para o nosso filho: eu obedeço, você deve obedecer também. Isso vai ser bom para você. Não é porque eu mando, você vai obedecer porque eu estou mandando. Não, eu obedeço porque isso tem sido bom para a minha vida, tem sido bom para a nossa casa, tem sido bom para a nossa família, tem sido bom para nós. Por isso eu sigo obedecendo, e eu ensino para você obedecer. Então, sempre entender isso daí, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja no círculo de amigos. Se tiver algo para obedecer, por mais que hoje em dia nós saibamos que há um sistema que fala a respeito da obediência, para não obedecer, esse negócio de pastor mandar na pessoa. Pastor não manda em ninguém. Pastor não manda em ninguém. O pastor, ele abre a Bíblia e conversa com a Bíblia aberta com os irmãos. É só isso. Pastor não manda. Pastor não manda em nada, nem na casa dele. O pastor, ele tem que obedecer, se ele quer que a bênção chegue. Aqui nós estamos há 17 anos quase. Eu sempre estive em obediência aos meus superiores. Sempre obedeci. Tudo que vem de orientação: vocês devem fazer assim, tá bom, eu faço. Vocês devem fazer assado, tá bom, eu faço. Deve fazer cozido, tá bom, eu faço. E eu convido os irmãos. Muitas vezes os irmãos vão junto, outras vezes não. Mas eu sempre procuro observar em obediência às instruções. E até hoje, essa semana que passou, tinha uma pessoa falando: Marcão, eu não sei como essas coisas acontecem lá com vocês. Eu não sei, porque os nossos resultados, eles são resultados muito positivos. Por mais dificuldade que nós temos, e toda igreja tem dificuldade. É mentira a pessoa que falar que a igreja do vizinho não tem dificuldade. É mentira, isso é mentira do diabo, para a pessoa ficar com a cabeça confusa. Toda igreja tem problema, toda igreja tem dificuldade, toda igreja. Porque igreja é composta por pessoa, e quando tem pessoa tem problema, porque as pessoas, elas são problemáticas. As pessoas são problemáticas. Então, essa semana, novamente, eu não sei como que vocês conseguem fazer isso, aquilo outro. É por causa da bênção de Deus. A bênção de Deus, ela vem. Porque aqui, se tem uma coisa, e os que estão há mais tempo conosco sabem e podem assinar embaixo, lógico, se quiserem assinar, tem uma coisa que a gente procura fazer, é obedecer o nosso pastor. Sempre obedeci o pastor Marcos quando era superintendente, o pastor Toninho quando superintendente, sempre obedeci, mesmo muitas vezes não pensando da mesma forma, sempre obedeci. Obedecemos nossa superintendência, conselho estadual, conselho nacional, e com isso nós trazemos a bênção de Deus para esse lugar. Aí o irmão, a irmã, desfruta das bênçãos. Esse final de semana teve 2 mudando de casa, 2 mudando de apartamento, indo para casa, compraram casa nova. 2, mais 2. Essa semana, cadê a irmã Maria? Eu vi a irmã Maria, ela está ali fora, né? Ela estava por esses dias com a filha no hospital, no pronto-socorro. A filha não estava bem, aí ia precisar fazer um procedimento, veio um médico e falou com ela: nós precisamos fazer um procedimento na sua filha, tal, mas a sua filha está assim, assada, cozida e frita. Não dá para fazer o procedimento porque os índices que exigem que eles estejam equilibrados, eu não lembro direitinho tudo que ela falou. Não permite que ela passe por procedimento. E qualquer mãe fica desesperada quando o filho não está bem.
Qualquer pai fica. Ela pegou, ela saiu dali. Ela falou para o médico, inclusive ela me mandou mensagem dizendo, ela falou para o médico, o Sidney está aí, o filho da irmã Maria, está aí. Ela falou, pastor, eu falei para o médico, doutor, eu confio primeiro em Deus, depois nos médicos. Primeiro em Deus, depois nos médicos. E ela falou, eu saí dali, eu fui para o banheiro, dobrei meu joelho e orei a Deus. Saí dali, fui no banheiro, dobrei meu joelho e orei a Deus. Aí eu voltei. Depois de um tempo veio um outro médico. E o médico conversou e falou, então nós vamos fazer isso, assim, assado, tal. Aí ela falou, mas o outro médico disse que não podia por causa disso. Ele olhou e falou, pelo que eu olhei nos exames, não tem nada disso. Ela está em condição de passar pelo procedimento. É questão de pouco tempo dentro do hospital. O que você está querendo falar com isso, pastor? Que nós temos ensinado aqui, e os irmãos têm aprendido, têm entendido a importância de orar e de abençoar o filho, abençoar a filha. Foi no hospital, dentro do pronto-socorro, dobrou o joelho, orou a Deus, pouco tempo depois, um exame refeito, o exame deu totalmente diferente. Mas como que isso? O que isso aconteceu? Ela falou, eu não sei, doutor, o senhor que estudou para isso. Eu não estudei para isso. Eu estudo para provocar o céu. Só isso, pronto. Então, o segundo ponto, obedeça, irmão. A obediência, ela sempre vai trazer recompensa sobre a sua vida. A obediência é algo que está ligado, assim, intrinsecamente ligado, ou seja, muito, muito próximo, assim, da forma como Deus libera a resposta na vida das pessoas. Terceiro, Deus nunca se esquece de você. Ele nunca se esquece. Gênesis 17:7, para quem quiser anotar, quando Deus ele estabeleceu uma aliança com Abraão. Às vezes parece que Deus se esqueceu de nós, porque muitas vezes demora para acontecer o que nós esperamos que aconteça. Às vezes nós estamos passando por um momento adverso e parece que a nossa volta está acontecendo na vida de todo mundo, só na nossa vida que não acontece. Deus não se esquece de você. Ele não se esqueceu da sua casa, Ele não se esqueceu da sua família, assim como Ele não se esqueceu do Abraão. Ele não se esqueceu. Ele passou por lá, Ele conversou com Abraão, Ele voltou a falar com Abraão quando Abraão menos esperava. Ele estava tendo que comprar fralda, porque o preço da fralda não está barato. Quando Abraão menos esperava, ele estava lá no computador dele fazendo uma busca por bercinho para comprar o berço para o Isaac, que pelo computador, pela internet é mais barato do que na loja física, geralmente. Quando Abraão menos esperava, até a Sara que riu, quando menos esperava, estava tendo que fazer o enxoval do menininho. Primeiro presente que ele ganhou, toquinha do Corinthians, aleluia. Eu sabia que o Reginaldo ia gostar da ideia. Nem dá para falar do Corinthians. Ô time, viu? Você pensa que ele vai, ele não vai. Né, João? Deus não se esquece de você. Ele não se esquece. Guarde isso no seu coração. Guarde, põe isso dentro do seu coração. Para finalizar a nossa conversa. O Senhor cumpre tudo aquilo que Ele promete. Eu penso que é válido, eu não perco nada, dizendo assim, abrindo um parêntese e dizendo assim, cuidado para você não estar apegado a algo que foi o homem que disse. Porque às vezes as pessoas elas se apegam ao que o homem disse. E o que o homem disse, muitas vezes não acontece. Então nós temos que ter essa sensibilidade de saber, não estou me agarrando no que foi dito pelo homem. Eu estou me agarrando naquilo que foi dito por Deus. E o que Deus falou
acontece. Entra ano, passa ano, entra um novo ano, passa o ano. Pode passar quanto tempo for. Lembre do exemplo do Caleb. A promessa estava feita, o tempo passou 40 anos depois e o Caleb desfrutou da promessa. O Abraão desfrutou da promessa. E você vai desfrutar da promessa. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te ajude, irmão. Te ajude a pensar um pouco sobre essas situações, aonde Deus vai agindo na nossa vida, falando conosco. O Abraão é um grande exemplo. Só para recapitular, não tenha pressa. Segundo, obedeça quão necessário for obedecer. Terceiro, Deus não se esquece de você, acredite nisso. Quarto, as promessas de Deus sempre se cumprem. Diga amém e diga graças a Deus. Mesmo assentado, eu quero orar por você nesse momento. Senhor, eu agradeço por essa oportunidade de pensar junto com o meu irmão, de pensar junto com a minha irmã, neste texto bíblico, nessa história bíblica, nesse grande exemplo bíblico, Abraão, também conhecido como pai na fé. Pai, porque ele acreditou, quando ele precisou acreditar, ele acreditou. Pai, porque obedeceu, quando precisou obedecer, ele foi obediente. Pai, porque ele esperou, quando ele precisou esperar, ele soube esperar. Pai, porque quando a promessa se cumpriu, ele desfrutou da promessa. E eu quero agradecer, porque todos nós estamos aqui no mesmo barco, Ele nos ensinou e nós estamos tendo a oportunidade também de ensinar, em nome de Jesus. Sela sobre esse povo a tua palavra, diga amém se você recebe. Muito bem. Tá. Então vamos lá. Pera lá. Aguenta um minutinho, Sabrina. Temos pessoas que estão conosco pela primeira vez, o que nos alegra muito.